Você sabe como a Bíblia foi estruturada? Inclusive, o significado do Antigo e do Novo Testamento? Se você não sabe e você quer conhecer um pouquinho mais desse assunto, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. O meu nome é Kátia Pereira, do canal Fundamentos, Fé e Práticas. Nós já tivemos 2 estudos anteriores sobre a Bíblia. O primeiro tema foi como a Bíblia foi formada. Falamos sobre a Torá, sobre a Septuaginta, sobre a Vulgata e sobre a primeira Bíblia em português. E a segunda aula nós falamos sobre a inspiração das Escrituras. E eu vou deixar aqui no cards para vocês, para que você possa assistir o estudo completo sobre a Bíblia. Você já passou por uma situação de estar em um culto e bem na hora da palavra você não achar o livro que o pastor pediu para você abrir? Eu já passei muitas vezes por isso. E talvez você ficou com vergonha assim como eu também fiquei. E é por isso que é muito importante conhecer a estrutura da Bíblia para ter a melhor compreensão da palavra de Deus. Para quando você estiver em um culto, você não fique perdida quando for procurar um determinado livro específico. E muitas pessoas não acham alguns livros da Bíblia. E às vezes quando acha, o pastor já até leu a palavra. Esse estudo vai ajudar você a compreender melhor a estrutura da Bíblia, para que você não passe mais por uma situação dessa. A Bíblia é composta por 2 testamentos. O Antigo Testamento, que foi a primeira parte a ser escrita da Bíblia. Ele é composto por 39 livros. E também o Novo Testamento, que contém 27 livros. E toda a Bíblia contém 66 livros. Testamento significa um acordo, uma promessa ou uma aliança. Agora você vai ver como é a estrutura da Bíblia. E iremos começar pelo Antigo Testamento. O Velho Testamento ou o Antigo Testamento, ele é organizado por 5 grupos de livros. Que o primeiro é o Pentateuco ou a Torá, o segundo é os livros históricos, o terceiro são os livros poéticos, o quarto os profetas maiores, o quinto, os profetas menores. Esses grupos de livros, eles são categorizados pela tipologia dos livros e não pela ordem cronológica. E ele é composto por 39 livros e contém 929 capítulos. O primeiro grupo de livros do Antigo Testamento é o Pentateuco. Penta é igual a 5 e teuco é igual a rolo, ou seja, um estojo para o rolo de papiro. Uma curiosidade interessante é que os livros antigos, eles eram escritos em rolos e geralmente de 9 metros de comprimento. Um tamanho necessário para acomodar o Pentateuco, ou seja, a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros escritos por Moisés e que é chamado de Torá pelos judeus, né? E Pentateuco pelos cristãos. Então, são esses 5 primeiros livros, tá? Da Bíblia, é chamado de Pentateuco ou de Torá. Esse relato que eu falei, que os rolos geralmente mediam em torno de 9 metros de comprimento, isso confere, porque nos achados do Mar Morto, eu estava acompanhando uma matéria que o livro de Isaías foi encontrado e ele foi escrito em pergaminhos, que é em peles de animais. E esse livro, ele está no museu em Israel, e ele mede mais de 7 metros de comprimento. Então, esse relato confere sim. Já o segundo grupo de livros são os livros históricos. Este grupo, ele é composto por 12 livros e relata toda a história de Israel, desde a entrada até a conquista da Terra Prometida. Também, eles estão em ordem cronológica, que são 12. É Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. No total, 12. Veja só, sobre a estrutura da Bíblia, para que você se ache, para que você não se perca, é só você sempre lembrar. Os 5 primeiros é a Torá ou o Pentateuco. Em seguida, os 12 próximos livros são os livros históricos. E agora iremos falar sobre o terceiro grupo,
que são os livros poéticos. E ele é composto por 5 livros, sendo estes escritos em forma de cânticos ou de literatura poética. Estes não estão organizados cronologicamente, e sim pela sua relevância. E esses 5 livros são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. No quarto grupo de livros do Antigo Testamento, nós temos os profetas maiores. Eles são representados por 5 livros que relatam a história dos profetas que profetizaram na história de Israel. Também eles estão expostos em ordem de relevância e não em cronológico. E são eles Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros dos profetas maiores. Por fim, o quinto e o último grupo do Antigo Testamento são os profetas menores, que está dividido em 12 livros que contam a história e o ministério de 12 grandes profetas de Israel. E são eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Este é o último grupo do Antigo Testamento. Veja só, o Antigo Testamento ele é bem organizado. Se você parar um pouco para estudar esses 5 grupos de livro, você terá uma facilidade muito grande na hora de encontrar cada livro. É só você lembrar que o primeiro grupo é o Pentateuco ou a Torá. É você lembrar que o segundo grupo são os livros históricos, o terceiro grupo, os livros poéticos, o quarto grupo, os profetas maiores, e o quinto grupo, os profetas menores. Se você tirar um tempo para estudar esses grupos, vai facilitar muito na hora de você encontrar um livro. Você terá facilidade de encontrar. Olha, o Novo Testamento, o início do Novo Testamento finaliza o Antigo. E o Antigo Testamento ele finaliza com os profetas menores. Muitas pessoas têm muita dificuldade em encontrar alguns livros dos profetas menores. É só você lembrar. O livro dos profetas menores está na divisão do Novo Testamento. Eu quero deixar aqui uma observação para você. A diferença entre profetas maiores e profetas menores é apenas no tamanho dos livros, ou seja, na quantidade de escrito, porque nos profetas maiores tem mais quantidade de folhas escritas. Um exemplo, em um dos profetas maiores tem uma página, um livro escrito com 20 folhas. E um exemplo do profeta menor, vamos dizer que tem 3 folhas. Em um dos livros dos profetas menores tem 3 folhas de escrito. É essa a diferença. É apenas no tamanho do livro, ou seja, na quantidade de escritos. Finalizamos o Antigo Testamento. E agora vamos entrar na categoria dos grupos do Novo Testamento. Já no Novo Testamento temos também 5 grupos de livros igual os 5 do Antigo Testamento, que são eles: os Evangelhos, os livros históricos, cartas paulinas, cartas gerais, o livro profético. O primeiro grupo do Novo Testamento são os 4 evangelhos. Eles também são chamados de livros biográficos ou sinóticos. E são eles Mateus, Marcos, Lucas. Sinótico significa ler juntos, que um completa o outro, ou seja, olhar sob a mesma perspectiva, devido ao paralelismo que esses livros apresentam. Eles narram a mesma história, porém de maneiras diferentes. Por exemplo, Mateus ele foi escrito para o povo judeu. Marcos já foi escrito para os romanos. E Lucas para os povos gregos. Os 4 evangelhos, esses livros, eles narram a passagem de Jesus aqui na Terra, desde o seu nascimento, toda a sua obra, todo o seu ministério, a sua redenção, até a sua ascensão.
o momento em que ele foi levado aos céus. O segundo grupo do Novo Testamento é composto por apenas um livro, que é o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Este livro conta a história dos apóstolos e a instituição da primeira igreja cristã aqui na Terra e como foi o seu viver e o seu agir. Este livro nos mostra que o segredo do progresso da igreja é a plenitude do Espírito Santo. E toda essa história da igreja primitiva está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. O terceiro grupo do Novo Testamento são as cartas paulinas e foram escritas pelo apóstolo Paulo. Todas as cartas paulinas foram escritas pelo apóstolo Paulo, por isso que tem este nome. São várias cartas direcionadas a várias igrejas de várias cidades, de várias nações e de vários continentes da Terra. E no total são 13 esses livros: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Temos também o quarto grupo, que são as cartas gerais. São 8 cartas escritas por vários autores. E os livros são Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. No total são 8 cartas escritas por diversos escritores. Por fim, nós temos o último grupo do Novo Testamento, que é o livro profético Apocalipse. É composto por apenas um livro. O livro de Apocalipse traz toda a revelação dos últimos acontecimentos da igreja aqui na Terra. Essa palavra ela significa revelação, que trata da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra, isto é, a sua revelação, ou seja, a sua manifestação visível, quando todo olho o verá. O interessante é que o livro de Apocalipse é o inverso do livro de Gênesis. Em Gênesis relata como tudo começou, já em Apocalipse relata como tudo findará. Eu e você, até aqui nós vimos os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento com suas 5 subdivisões. Veja bem, se pararmos um pouco para estudarmos essas 5 subdivisões, facilitará muito a nossa compreensão, o nosso manuseio, o nosso entendimento da Bíblia como um todo. Porque a Bíblia ela é bem estruturada, só requer um pouquinho da nossa dedicação para estudarmos essas 5 subdivisões. Você sabia que só conseguirá entender a Bíblia se você estudá-la? Porque a Bíblia é um livro para ser estudado, examinado, meditado e seguido. Ou seja, esta Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Olha, a Bíblia, ela foi escrita em uma linguagem comum, para que o maior número de pessoas pudesse compreender ela. E não precisa fazer uma faculdade de teologia para entender a Bíblia, porque você tem o privilégio de ler e estudá-la ao lado do autor. Porém, a Bíblia não é para ser lida como se lê em um jornal ou qualquer outro livro. Bom, quando a Bíblia é examinada, ela fala o mais profundo do coração do homem. A Bíblia, ela tem conseguido mudar a história e a vida como nenhum outro livro jamais o fez. Ela transforma os homens. Se você a ler, você ficará convencido de que ela é a palavra de Deus. Porque ela fala ao seu coração tanto o amor de Deus para com a sua pessoa, como dos deveres que você tem para com o seu próximo. Em Romanos 12 nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação
do nosso entendimento somente poderá acontecer através do estudo contínuo da Palavra de Deus, a qual nos levará um conhecimento muito mais profundo acerca do propósito de Deus para as nossas vidas. E para concluir este estudo com o tema Bíblia, que foram 3 aulas, eu finalizo com esta mensagem. Nós cremos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens divinamente inspirados e que é um tesouro perfeito de instituição celestial, tendo Deus por seu verdadeiro autor, que tem por objetivo a salvação dos homens, que o seu conteúdo é verdade e sem qualquer mescla de erro, e que revela os princípios pelos quais Deus nos julgará, e por isso é que continuará sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã, o padrão supremo pelo qual toda a conduta, credos e opiniões dos homens devem ser julgados. Se essa série de 3 vídeos de estudo sobre a Bíblia edificou a sua vida, se você gostou, compartilhe com outras pessoas